Olá, Adolfo Vaz aqui. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal de Direito. E hoje teremos um vídeo diferente do que normalmente nós fazemos por aqui. Nós vamos fazer um react ao Nando Moura. Ele convidou as pessoas a reagirem ao vídeo dele chamado Cassino Inocente. É um clipe musical que trata desta questão dos cassinos que andam operando no Brasil. Então, primeiro nós vamos reagir ao convite que ele fez e depois nós vamos reagir ao vídeo do Cassino Inocente em si. Vamos lá. E é por isso que não existe mais música de protesto no país. E essas músicas são tão fundamentais porque fazem com que a pessoa perceba, através de algo cultural, como a realidade tem sido distorcida e perceba melhor o tamanho da canalice e da hipocrisia que existe, por exemplo, por trás daquilo que são os cassinos hoje em dia. Esses cassinos têm comprado todo mundo. Isso é um grande câncer que existe no nosso país, que vai levar o nosso povo à miséria, à pobreza, vai favorecer o narcotráfico e o crime organizado e vai mandar recursos importantes da nossa nação para paraísos fiscais, enquanto destrói completamente o povo brasileiro. Eu vou dar uma dica para você. Você tem um canal pequeno aqui no YouTube? Quer ganhar uns inscritos fáceis, uns views fáceis? Basta você fazer um react deste clipe aqui. Aí você me marca, manda um e-mail para mim, eu vou te divulgar na minha comunidade, eu vou te divulgar nas minhas redes sociais para que você tenha um alcance maior, para que você ganhe mais inscritos. Faça um react do Cassino Inocente que eu lancei ontem aqui. É importante as pessoas ouvirem essa música para poderem raciocinar a respeito do tamanho da hipocrisia e da perversidade que existe corroendo as bases do nosso país. Então, senhores, é isso. Agora a gente vai reagir lá ao vídeo do Cassino Inocente. Mas desde logo eu já posso dar razão aí às reclamações do Nando Moura. Se existe uma forma de concentração de renda, a pior de todas elas é realmente o jogo. Não tem como a casa perder. Então, todo mundo que vai para o jogo sempre vai deixar um pouco do seu patrimônio para casa e aí vai haver uma concentração de riqueza na mão de algum grupo, alguma pessoa apenas. E se esse grupo ainda estiver sediado em outros países, é um dinheiro que vai sair daqui do Brasil para outros países. Mas vamos lá ver o vídeo Cassino Inocente. Assessorzinhos meus, vocês não sabem o que me aconteceu. O quê? A Blaze agora está livre como um doce passarinho. A Justiça de São Paulo decidiu liberar em uma decisão muito bem fundamentada. Isso é muito bom, patrão. Isso é excelente! Isso não é bom, excelente! Sim, Nós senhor. vamos agora mesmo fazer um clipezinho onde eu possa brilhar como eu brilhei na família Canaralho. Bom, então aqui os senhores viram que ele delimitou o tema. Ele vai tratar aí no vídeo Cassinos Inocentes sobre a questão dos jogos nesses sites online que estão aí atormentando o nosso país. E ele usou o caso da Blaze, que teve recentemente dinheiro liberado e seus sites liberados por uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, como tema para criar o seu clipe. Então, o clipe vai tratar aí dos jogos de azar e tem a Blaze como o chamariz para o clipe. Vamos lá, vamos assistir, ver como que é essa música. Um clipe, patrão? Você gostou da família Canaralho? Sinceramente, não. Ficou uma bosta, patrão, aquele clipe. Como assim? Você gostou, não gostou? Maravilhoso, excelente. Excelente, excelente. Eu mandei o Michael Sullivan compor e agora vou mandar o Backstreet Bosta. Blaze, já estou vendo o meu estrelatinho. Bom, então antes de continuar aqui e nós vermos aí o clipe do Cassino Inocente, eu quero lembrar o que o Nando Moura falou no vídeo anterior dele, que não existem mais músicas de protesto no Brasil. Existe uma forma de nós passarmos para a população temas que são de relevância importante
que sejam mais palatáveis e mais inteligíveis pela maioria das pessoas. Então a gente pode passar por meio de show de humores, piada, filmes, no caso aqui música, e o Nando Moura começa de uma forma muito bem humorada. Então também já queria deixar um elogio ao Nando Moura, essa capacidade que ele tem de extroversão, de ser extrovertido, de ser muito bem humorado. Começa o clipe aí de uma forma engraçada para falar de um assunto muito sério. E vamos ver aí como é que é esse clipe. Cassino inocente, cassino diferente. Um cassino para o que as convence. Blaze, blaze, blaze. Mais dinheirinho pra mansão, A mansão do mamão. mais dinheirinho pra minhas diárias nos hotéis de luxo. Mais dinheirinho para o amor espalhar. Bem amorochinho. Cassino inocente, cassino diferente. Um cassininho para você jogar contente. Blaze, blaze, blaze. Uma rendinha extra você vai fazer. Ai, que Jogue delícia. com responsabilidade para não se perder. O que eu percebo aqui nessas primeiras frases do clipe? Qual que é a mensagem que ele tá tentando passar, o Nando Moura? E que esses cassinos são vendidos como algo leve, como uma brincadeira. Então ele diz cassino inocente, cassino diferente, e coloca fundos ali coloridos, imagens coloridas, brinquedos, imagens de crianças, para dizer, olha, isso aqui não tem problema nenhum, é uma coisinha leve, é para você se divertir. Porque os influenciadores que divulgam esses cassinos, eles sempre, alguns deles, né, fazem no final, olha, você coloca só lá o que você pode perder de uma forma descontraída, não vá se comprometer para não ficar complicado. Só que nós estamos tratando de uma situação que o jogo, ele tem a mesma... pode ser que não esteja precisamente correto o que eu vou falar em termos de neurociência, mas tem muita similaridade com o mesmo vício em outras coisas, como drogas, por exemplo. Ele traz a mesma sensação, a vitória no jogo ali traz a mesma sensação de você usar uma droga tipo cocaína, que vai trazer euforia, alguma coisa assim. Então, vicia, né? Você tem uma primeira vitória e aquela sensação de vitória faz com que você queira apostar novamente. E, fatalmente, o sistema não é feito para dar dinheiro para você. O sistema é feito para retirar dinheiro de você por meio da utilização do vício que ele vai criar na sua memória. E o Nando Moura está transmitindo essa mensagem, dizendo, tentando representar como os influenciadores estão vendendo isso. Estão vendendo como algo inocente, como uma brincadeira, como algo coloridinho, como se fosse um joguinho, quando na verdade eles estão te oferecendo aí uma cocaína, uma droga, algo que vai te viciar e vai te levar para o buraco. Eu acho que essa é a mensagem que ele pretendeu demonstrar aqui no início do vídeo. Curichinhas. Questione sempre o acúmulo exagerado de capital. Então veja que ele usa imagens de bonequinhos, imagens de desenhos, imagens de crianças, porque na percepção do Nando Moura, é o que eu estou entendendo aqui, estamos reagindo ao vídeo dele, é o que eu estou entendendo aqui, é assim que os influenciadores têm vendido essa ideia de cassino, como se fosse algo banal, sem perigo, que crianças podem ter acesso, que não vai te causar nenhum problema, e o jogo é algo realmente muito sério e muito problemático, altamente viciante, e daqui a pouco nós vamos falar sobre concentração de renda, que é uma das próximas frases que vai vir aí nessa letra da música do Nando Moura. O exagerado de capital. O exagerado de capital. O exagerado de capital. Cassino inocente, cassino diferente.
Então, entre as frases cassino lindo, cassino diferente, cassino inocente, ele repete várias vezes o acúmulo exagerado de capital. E o que isso faz referência? Não existe forma mais violenta de transferência de renda dos mais pobres para um determinado grupo do que o jogo. Não existe. Se nós pensarmos em qualquer produto, vou pensar aí em comprar uma Ferrari, no valor de 7 milhões de reais. É uma transferência de capital gigantesca. Vou estar dando 7 milhões de reais em troca de um carro e talvez um outro carro de 150 mil me faria o mesmo serviço. Mas, de qualquer forma, eu estou adquirindo aquela Ferrari, estou adquirindo aquela marca, seja para o meu ego, seja porque é o sonho ter uma Ferrari, estou recebendo algo em troca, pelo menos. Agora, no jogo, não tem isso. O jogo vai só tirar de você e não vai te dar nada. Ele pode te dar algumas vitórias momentâneas, mas ele vai, ao final, tirar todo o seu patrimônio se você não se controlar. E não se controlar é parar de jogar. Não tem como você continuar jogando sem transferir parte da tua renda, ou depois, ao final, toda a tua renda para os donos de cassinos, os donos das bancas de jogos. É a forma mais violenta de transferência de renda e, por consequência, de acúmulo de capital em uma determinada pessoa jurídica, um determinado grupo, ou quem esteja por trás da organização desses jogos. Então, o clipe aqui é muito, muito inteligente. Ele começa ali mostrando como que esses cassinos são vendidos como uma coisa banal, como o título diz, inocente, e traz a frase acúmulo exagerado de capital, porque é o que vai acontecer na mão dos donos que gerenciam esses cassinos. E depois do clipe nós vamos analisar algumas questões legais, porque esse problema do acúmulo de capital e da transferência de renda, ele vai acontecer estejam os cassinos legalizados ou não. Qual é a maneira de tratar esse problema que esse tipo de atividade gera? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida. Vamos continuar assistindo. Criticar é processo 130 e 1 ano de cadeia só pra começar. E ainda é pouco. A criançada para os chãs eu vou enviar e nunca vou me desculpar. Vamos, minhas Eu sou o coxinhas. rei, eu sou o rei. E no meu trono de pó sempre sentarei. Sempre sentarei. Sempre sentarei. Que delícia. Ai, que delícia. Algum exagerado de capital. Algum exagerado de capital. Algum exagerado de capital. Cassino inocente, cassino diferente. Um cassininho para você jogar com grande blaze. Blaze, blaze. Isso. Parei aqui mais uma vez para fazer mais um comentário. A música começa ali de uma forma engraçada, com humor, com caricatura, para tentar demonstrar como os influenciadores têm tentado vender essa ideia de cassino para a população. Como algo simples, algo banal, eu já falei isso no vídeo. Falei sobre a acumulação de capital, que isso gera, esse tipo de atividade. E aí agora vem a hora do solo. E por isso que música é um negócio muito legal. Eu sou apaixonado por música. Vocês podem ver meu violão lá atrás. Eu toco meu violão de maneira amadora, apenas para brincar. Mas como música é uma ferramenta poderosa de passar mensagem. Chega o momento do solo. E eu concordo com tudo que o Nando falou no vídeo dele sobre esse solo. O solo ele vem dissonante, ele vem com notas que parecem estar fora da escala, que parecem estar
desafinadas, que não combinam com as imagens reproduzidas. É um solo agressivo que, de certa forma, causa um incômodo, uma dor, mas é muito bem feito. O Nando é um mestre aí na guitarra, que fica agradável de ouvir, combina com a música, com tudo, mas ele vem para mostrar assim, olha, tá vendo todo aquele colorido que eu te mostrei antes, toda aquela brincadeira de cassino inocente, que cassino não faz mal, que é legal, que é como os influenciadores estão te mostrando. Agora eu me apresento como Nando Moura, com a roupa normal, sem estar representando os influenciadores, com a roupa dele de roqueiro, com a vestimenta dele, com a guitarra dele, dizendo, ó, a verdade é essa, esse negócio vai te machucar, esse solo vem para te ferir, ele vem para doer no teu ouvido, para mostrar que isso aqui, ó, não é brincadeira, não tem nada de inocente, é algo perigoso para você, e se você não se cuidar, esse negócio vai te destruir, vai te machucar, como esse solo aqui está machucando os seus ouvidos. Quando eu falo machucando, não me entendam mal, não estou dizendo que o solo é ruim ou problemático, ao contrário, é muito bem feito, ele traz a mensagem que tem que trazer, e a música, as músicas são compostas disso, e os solos, geralmente, eles são para isso, eles têm uma função na música, eles tentam representar alguma imagem. Então, para quem tiver essa capacidade de entender, no momento do solo, o Nando vem como ele mesmo. Podem reparar no clipe, ele vem como ele mesmo, não está mais fantasiado, porque aqui, daí ele vem mostrar a realidade, que não tem nada de inocente. O solo vem e fere os nossos ouvidos, como esses cassinos vão ferir a nossa nação. Pelo menos é esse o que eu estou entendendo. Depois, se o Nando chegar a ver a nossa reação, eu gostaria muito de saber a opinião dele, se eu estou mais ou menos entendendo a mensagem que ele está passando. Foi um solo fascista da extrema-direita, que não deveria estar nesta musiquinha. E lembrem sempre... Bom, ele até fala agora, este foi um solo fascista da extrema-direita que não deveria estar nessa musiquinha. Por quê? Porque dá a impressão que esse solo não combina com a música. A música é pop, é alegre, é colorida, e aí vem um solo rasgando no meio. Só que muito bem executado, a harmonia muito bem feita, que o solo, musicalmente, ele encaixa. Mas ele vem com uma mensagem completamente diferente. Eu tô com uma música Balão Mágico, apresentando para vocês algo que não traz problema nenhum, de forma irônica, obviamente, e aí vem um solo e vem nos dizer, olha, a verdade é essa aqui, ó, esse negócio vai te fazer mal. E ele mesmo aí no final traduz isso dizendo, olha, esse solo não devia estar nessa música. É muito bem feito, extremamente inteligente. Crianças que questionaram o acúmulo exagerado de capital. 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 Cassino inocente, cassino diferente. Um cassino para você dar com blaze, blaze, blaze. Agora acabou de verdade. Bom, senhores, é isso. Essa foi a nossa reação ao clipe. E agora eu vou aproveitar e vou continuar no nosso vídeo e vou falar algumas coisas a respeito desse tema dos cassinos e os problemas que eles trazem aí para a nossa sociedade. Bom, antes de continuar, eu queria pedir encarecidamente aos senhores, se gostaram da reação que nós fizemos, curtam o vídeo, se inscrevam em nosso canal, compartilhem esse vídeo com os seus amigos e comentem aqui embaixo se eu tive as impressões ali corretas sobre o clipe do Nando Moura. E como aqui é um canal de direito, eu vou aproveitar para fazer alguma análise jurídica a respeito desse tema dos cassinos. É algo que eu comecei a estudar há pouquíssimo tempo agora e estou ainda me inteirando dos problemas que esse tipo de atividade gera. Então vamos começar pela decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que como foi dito no clipe ali,
teria liberado a Blaze para funcionamento e liberado contas, envolveu ali bloqueio de valores da Blaze. Eu não posso comentar sobre todo o processo, porque eu não tenho conhecimento de todo o processo, mas eu posso comentar sobre a decisão, que essa está pública na internet, é só procurar no Google que você acha a decisão. Então a gente pode dar uma analisada nela, sem fazer muito juízo de valor, para não ter nenhum problema ético envolvido, mas tentar traduzir para os senhores o que essa decisão nos trouxe. Então tem aqui, ó, é um acordo, o relator é o desembargador Marcelo Gordo, e o que ele fala aqui de uma forma breve. Então, de acordo com as investigações, o sítio eletrônico da Impetrante, Blaze, se dedica à prática de alguns jogos de azar e a grande probabilidade que seus sócios sejam, na verdade, nacionais, fazendo uso de estrangeiros alaranjados, se tratando da localização estrangeira do sítio eletrônico, em questão de mero engodo para impedir a aplicação da lei nacional. Então, o acórdão aqui está dizendo que a investigação está dizendo isso. Está dizendo que provavelmente os donos são nacionais que sediaram a pessoa jurídica em outro país para que fique difícil a aplicação da nossa legislação ao caso da Blaze. E durante esse processo, houve a aplicação de medidas cautelares. O que são medidas cautelares? São medidas incidentes a um processo principal ou a um inquérito principal, a uma investigação principal. Então, como é que funciona? Eu abro uma investigação, por exemplo, eu delimito um objeto lá, eu vou investigar organização criminosa, crime de estelionato, contravenção penal de jogos de azar, por exemplo. Né? Imagino que seja mais ou menos por aí essa investigação da Blaze, não vou afirmar, inclusive vou repetir, não tenho conhecimento da investigação toda. Estou analisando e fazendo presunções apenas a partir aqui da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, só para a gente entender um pouquinho do tema e continuar aí a reação ao clipe do Nando Moura. Então, houve a aplicação de medidas cautelares que visavam aqui coibir os crimes de estelionato, lavagem e ocultação de bens, direitos e valores, bem como da contravenção penal de exploração de jogos de azar em território nacional. O que essas medidas cautelares fizeram? Elas bloquearam valores em dinheiro. Vamos procurar aqui, onde que diz que houve esse bloqueio. Então tá aqui, ó. Consta no apenso o deferimento da medida cautelar, número tal, com o objetivo de bloquear a conta e o perfil da investigada Juliana e Blaze.com no Instagram. Então, uma medida cautelar é uma medida que corre em paralelo a uma investigação, né? Determinou o bloqueio da conta e do perfil da Blaze. Por quê? Porque os investigadores estavam dizendo assim, ó, estamos investigando aqui estelionato, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, e se a gente deixar esse negócio continuar funcionando, eles vão continuar praticando esses crimes que estamos investigando. Mais ou menos o que se depreende dessa decisão aqui. Então, eu peço aqui cautelarmente para que o juiz bloqueie a conta e o perfil da investigada. E, de fato, esse bloqueio foi deferido e houve o bloqueio da conta da Blaze.com aqui. Dessa decisão, eu não vou ler ela inteira para os senhores, eu vou traduzir o que eu já li aqui. A decisão aqui, ela faz referência a que esta investigação ela pulou de mão em mão pela competência de quem julgaria essa situação. Então, houve ali uma dificuldade de se identificar quem seriam os responsáveis pela investigação, porque na justiça há varas criminais, há divisões dentro do Ministério Público especializados em investigar determinadas situações. Então, há
varas destinadas a investigar lavagem de dinheiro, há varas destinadas a investigar crimes mais leves, por exemplo, os juizados especiais para investigar os crimes de exploração de jogo de azar, que é competência do GCRIM. Então, da decisão aqui, dá para perceber que esse processo correu de lá para cá, e isso provavelmente tumultuou também a investigação. A decisão fala aqui que o representante ministerial promoveu o arquivamento do feito em relação ao delito de estelionato e crimes contra a ordem econômica, com a ressalva prevista no artigo 18 do CPP. O que significa essa ressalva do artigo 18 do CPP? Que se aparecerem novas provas posteriores a esse arquivamento feito pelo promotor, as investigações podem ser reabertas. Né? Não significa que esse arquivamento ele é definitivo. Havendo aí, existindo provas novas, essa investigação sobre estelionato e crimes contra a ordem econômica podem ser reabertas. Esse mesmo promotor requereu a remessa do feito à vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores de capital. A juíza determinou o arquivamento dos autos em relação aos crimes contra a ordem econômica e de estelionato, como o promotor havia pedido, e quanto aos crimes remanescentes, redistribuiu para as varas de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores. Então, como eu disse anteriormente, não vou ler inteira ela aqui, mas dá para perceber que o processo pulou de um lado para o outro para ver quem seria o competente, quem teria competência para julgar essa situação. Porque, assim, esse é um dos grandes problemas nessa questão dos jogos de azar. Porque explorar jogos de azar é um crime muito pequeno, é uma contravenção penal. Não chega nem a ser considerado crime, é contravenção penal. E deve correr, portanto, perante os juizados especiais criminais. O grande problema é que, em volta dos jogos de azar, acontecem outros crimes mais graves. Então, vamos pensar o jogo do bicho, por exemplo. Nós temos aí fartas notícias históricas, tem documentários sobre isso, de crimes de homicídio, de violência, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, uma série de outros crimes mais graves que estão em torno desta contravenção penal pequena de jogo de azar. Porque a contravenção penal de jogo de azar, apesar de ela ser considerada um crime leve, uma contravenção penal, gera muito dinheiro, muito dinheiro. Então, há disputa por pontos de jogo de bicho, há disputa por espaço para venda dessas apostas e gera muito dinheiro. Então, há crimes aí de evasão de divisas para pagar menos impostos. Tem uma série de delitos que circundam a exploração dos jogos de azar. E isso, por muitas vezes, que é o que me parece que aconteceu nesse caso aqui, faz com que não se saiba direito onde isso tem que ser, de fato, julgado, analisado, investigado. Nesta decisão, a gente consegue ver muito bem que essa investigação ela pulou de um lugar para o outro ali algumas vezes. Então, o promotor de justiça aqui da Vara de Crimes Tributários falou o seguinte: destacou que os comportamentos aqui apurados têm grande repercussão social e elevada lesividade ao interesse público, na medida que causaram imensuráveis prejuízos a inúmeras pessoas. Com tais argumentos, requereu a remessa do feito ao GAECO, que é o Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado. O promotor falou assim: esse negócio aqui é muito grande para mim. Tem milhares de pessoas sendo lesadas pelo site da Blaze. Então, eu vou remeter esse negócio para o GAECO, que é um grupo especializado em combate a organizações criminosas. Quando chegou no GAECO, segundo essa decisão, os outros promotores de justiça do GAECO discordaram da remessa e pleitearam o retorno dos autos ao promotor de justiça natural, perante a Vara de Crimes Tributários. O GAECO entendeu que não se tratava de algo afeto às atividades dele e devolveu o processo. Então é o que eu estou dizendo, o processo ficou pulando ali de um lado para o outro. Estou usando a palavra processo aqui para ficar mais simples, porque processo tem um conceito muito específico que não é esse. Nós temos
inquérito policial, nós temos os procedimentos criminais, processo criminal é o nome dado à forma de se apurar uma infração penal. E a gente chama, às vezes, o caderno processual, os autos de processo, vulgarmente. Não é a maneira mais correta, mas esse não é o objeto do vídeo de hoje. Nós vamos falar disso especificamente num vídeo, mas é só para os senhores saberem que a gente sabe a diferença disso. Então, foi falado aqui, argumentou que não existe indicativo concreto do crime de organização criminosa, de lavagem de capitais ou de qualquer crime previsto na Resolução 811/2019, que provavelmente é essa resolução que regulamenta a atividade do GAECO lá em São Paulo. Então, também ficou fundamentado aqui, nessa decisão, de que ausentes elementos essenciais do tipo penal destacado, já que não se demonstrou uma clara divisão de tarefas, a atuação de uma estrutura hierárquica ou sequer a função de cada um dos investigados na empreitada criminosa. O que essa decisão está dizendo aqui? Que os crimes de estelionato, os crimes de lavagem de dinheiro, os crimes de organização criminosa, todos esses não se conseguiu apurar de forma eficaz. Não se conseguiu trazer provas para essa investigação de que esses crimes ocorreram. E, ao final aqui, o desembargador vai usar uma expressão aqui, assim, como é que eu vou chamar essa expressão dele? Uma expressão descontraída, eu vou dizer assim. Então ele diz aqui, ó, em suma, o que se tem por aqui são as sequentes manifestações judiciais acerca da inexistência de elementos mínimos sobre as práticas contra a ordem econômica, com ênfase à associação criminosa, lavagem de capitais e crime contra o sistema financeiro e até estelionato, o que sugeriria a concepção de perda do objeto das medidas cautelares impostas, parte delas já contornada com o desbloqueio das contas da Blaze. Com o perdão da expressão, a montanha pariu um rato. O que ele está dizendo? Que abriu-se uma investigação muito grande para investigar uma série de crimes, entre elas os principais, os crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e ocultação de bens, e ao final só ficou demonstrada na investigação a contravenção penal de exploração de jogos de azar e, por esta razão, decidiu-se por cassar as cautelares que haviam bloqueado as contas da Blaze e as contas, os sites em que a Blaze funcionava. Então, em resumo, a decisão diz isso. Olha, investigou-se muita coisa, mas não conseguimos provas a respeito disso. Só provamos a exploração do jogo de azar, que é uma contravenção penal que pertence ao Juizado Especial Criminal e que, portanto, não justifica a manutenção das cautelares. O que isso nos revela? O que isso nos revela? Nos revela a dificuldade de investigação desse tipo de atividade. Então, vamos pensar primeiro no crime de estelionato. Nós temos que ter uma vítima, né? Temos que ter alguém que diga, olha, eu fui enganada pelo site. O site usou um subterfúgio para extrair de mim uma vantagem indevida. Isso fica muito complicado, por exemplo, se nós falarmos isso no jogo. Porque, de certa forma, o jogo já se apresenta de plano como algo que pode te dar uma vitória ou te dar uma derrota e tomar teu dinheiro. Então, como é que eu posso falar em estelionato? Como é que eu posso falar em que eu fui enganado se eu sei que eu estou apostando e que eu posso ganhar ou posso perder? Porque eu vou ali pela minha ganância de ganhar. Eu acredito que eu posso ganhar. Nós teríamos que demonstrar que a Blaze ou qualquer outro site de apostas de alguma forma promete para a pessoa que ela vai ganhar sempre. Não é o caso. É claro, fica claro, demonstrado a possibilidade de perder. Como é que isso é feito em outros países?
Estados Unidos, por exemplo, que tem muito jogo. Os sites e mesmo os locais de apostas físicas já indicam na máquina. Então, por exemplo, eu vou lá numa máquina caça-níquel. Está escrito lá na máquina que a cada dólar investido, por exemplo, serão devolvidos 80 centavos de dólar. Então, é claro que 20% sempre vai ficar com a máquina. E isso é feito a esmo. Você pode ser a pessoa que ganha, aí a próxima pode ser a pessoa que perca, depois pode entrar uma pessoa e ganhar novamente, depois pode entrar outra pessoa que perca, mas ao final de todas as apostas, de todas as pessoas que apostaram, todo o dinheiro que entrou na máquina, ela vai recolher 20% e vai devolver 80% para os apostadores. Eu não sei se a matemática, se a proporção é essa mesmo, eu estou chutando essa proporção, mas o que eu sei é que existe esta previsão. Então, a pessoa sabe que ela está entrando numa máquina que fica com 20% no total das apostas, fica com 20% para ela. E ela tenta que, na vez dela, ela seja a iluminada que vai ganhar. E que, para ela ganhar, outra pessoa vai ter que perder. E se ela continuar indo todo dia, ela provavelmente vai também perder. E é como eu disse, no final de um longo período de tempo, todo mundo perde, porque a máquina vai estar sempre recolhendo aqueles 20%, aqueles 10% e assim por diante. Por que não tem estelionato numa situação dessa? Porque na máquina está muito claro como ela funciona. E a pessoa escolhe aderir àquele sistema ou não. Então, essa é um exemplo de uma das dificuldades. Depois, nós temos dificuldades na investigação sobre lavagem de dinheiro e ocultação de capitais. Por quê? Porque as empresas fazem um encadeamento de pessoas jurídicas com sede em paraísos fiscais. Nós temos uma enorme dificuldade de executar atos judiciais em outros países. A gente faz isso por meio de um instituto chamado carta rogatória. Geralmente, esses países são escolhidos justamente por não respeitarem as ordens judiciais ou por não terem acordos transnacionais com o país onde a empresa vai, de fato, operar. Então, a gente não consegue que ordens nossas sejam cumpridas em outros países, como bloqueio de dinheiro, por exemplo. Os pagamentos pela internet hoje, existem várias formas de esse dinheiro ir direto lá para a conta daquele país onde nós não teremos acesso. Então, sobra aqui um possível estelionato, e esse seria um estelionato sim, da pessoa que ganhou. Então, digamos que ela apostou lá no Tigrinho, é um dos mais famosos que tem acontecido agora. Ganhou uma bolada lá, ganhou lá 50 mil, e ela não consegue sacar esse valor. Aí, de fato, nós teríamos um estelionato, porque o site prometeu que, caso ela ganhasse, ela receberia um valor e não entrega esse valor para ela. Então, ele está se apropriando de um valor que ele prometeu entregar, e aí teríamos caracterizado um estelionato. Mas nós precisamos ter a figura dessa pessoa no processo. Me parece que a investigação aqui, ela iniciou sobre a Blaze como um total. Mas, se não identificarmos as vítimas desse tipo de situação, nós também não conseguimos identificar o estelionato. Então, em resumo, tudo que eu quero dizer com isso é da extrema dificuldade de investigação dessas situações. Para que isso seja liberado, ou mesmo sem liberação, seja melhor fiscalizado, nós precisaríamos de criação de leis específicas sobre essa situação, ampliando os poderes de investigação da polícia, do Ministério Público, dos órgãos de controle fiscal, como COAF, por exemplo, para que a gente possa cercar essas empresas e, de fato, termos controle sobre elas. O Brasil não tem esse controle. Eu vou abrir para os senhores aqui uma pequena pesquisa que eu fiz sobre como isso é tratado nos
Estados Unidos. Então aqui, ó, legislação e regulamentação lá nos Estados Unidos. A UIGEA, aprovada em 2006, proíbe transações financeiras relacionadas a jogos de azar ilegais na internet. Isso inclui a participação de bancos e processadores de pagamentos em transações com sites de jogos de azar online não autorizados. Então, existe uma legislação lá que tranca a movimentação financeira em relação a esses sites. Você não conseguiria colocar dinheiro nesses sites e tampouco receber. Então, sem conseguir colocar dinheiro, você consegue, de certa forma, bloquear esta atuação destes jogos de azar. Lá também nos Estados Unidos, nós temos que cada estado possui uma legislação diferente, né? Então, muitos estados dos Estados Unidos têm suas próprias leis e regulamentos que proíbem ou controlam o jogo online. Isso inclui a emissão de licença para operadores legais e a proibição de operadores não licenciados. Ação judicial e penalidades. O Departamento de Justiça do ELA processa empresas e indivíduos que violam as leis federais de jogos de azar. As sanções podem incluir multas substanciais e penas de prisão. Então veja, jogo de azar no Brasil é contravenção penal, não dá prisão. Lá nos Estados Unidos nós temos para jogos de azar a pena de prisão. Então, foi como eu disse, o jogo de azar aqui no Brasil é tratado como uma contravenção penal. Entendam os senhores como um crime leve. O problema são os crimes maiores que circundam essa atividade de jogos de azar. Uma das formas seria a regulamentação dos jogos de azar, de alguma maneira, que é o que está em trâmite aí no Congresso, mas para quem explorá-los de forma ilegal, nós temos penas de prisão efetiva. Fala-se muito no Brasil que há encarceramento em massa. Eu não concordo. O que há no Brasil é criminalidade em massa. E tendo muito crime, a gente tem que prender muita gente. Outra ferramenta que os Estados Unidos têm lá é que as autoridades podem confiscar ativos de operadores de jogos de azar online ilegais, incluindo fundos em contas bancárias e outros bens. Ou seja, eles têm mecanismos de ir atrás do dinheiro dessas empresas e bloquear o dinheiro dessas empresas. Monitoramento de transações. Lá nos Estados Unidos também, as instituições financeiras nos Estados Unidos são obrigadas a monitorar e relatar transações suspeitas que possam estar relacionadas a jogos de azar ilegais. No Brasil, nós temos uma séria discussão sobre isso. A nossa Constituição Federal, ela tem no seu elenco, no artigo 5º, uma série de direitos fundamentais, como a intimidade e a vida privada, por exemplo. Isso protege as minhas contas bancárias de serem fiscalizadas, de certa forma. Nos Estados Unidos, me parece que essa individualidade do cidadão, ela cede lugar, muitas vezes, a coisas que possuem interesse público. Então, combater, por exemplo, jogos ilegais, jogos de azar ilegais, vai se sobrepor a direitos fundamentais de intimidade. E é por isso que as instituições financeiras podem olhar as contas das pessoas e, caso encontrem ali transações suspeitas, informar as autoridades legais sobre isso. Medidas técnicas. Os provedores de serviços de internet podem ser solicitados a bloquear acesso a sites de jogos de azar online não autorizados. Mais uma ferramenta que se tem lá nos Estados Unidos. Geolocalização. As tecnologias de geolocalização ajudam a garantir que apenas usuários em jurisdições onde o jogo online é legal possam acessar esse serviço. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, hoje aqui no Brasil, o jogo de azar, ele ainda é proibido. Ele não é legalizado. O jogo de azar não é legalizado. Ele é proibido. Então, se nós tivéssemos uma ferramenta de geolocalização, eu conseguiria proibir
que eu tenha acesso a um site que tem jogos de azar nele, mesmo esse site estando inserido em outro país. Então, eu não poderia, por meio da minha internet, conseguir acessar jogos de azar que estão sediados em outros países. Porque estão sediados em outros países, porque aqui ainda é proibido. Nós sabemos que tem as VPNs, que são formas de camuflar ali o IP, o endereço, para que a gente possa acessar coisas que não deveríamos poder a partir de nosso país. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos criar essas ferramentas para auxiliar nas investigações. Senão nós vamos redundar no que aconteceu nesse caso da Blaze. Os promotores, a polícia, iniciam uma grande investigação, mas sem ferramentas técnicas, sem legislação jurídica e sem ferramentas técnicas apoiadas por instituições financeiras, por provedores de acesso à internet, por sistemas de fiscalização das contas bancárias, vai ficar muito difícil responsabilizar as pessoas que estejam lesando outras por meio da atividade dos jogos e principalmente de jogos não legais, e no caso do Brasil ainda continua sendo ilegal ter, nós não poderíamos ter jogos ilegais, como esse do tigrinho, do aviãozinho e qualquer outro tipo de jogo de azar. Na verdade, até essas maquininhas de você pegar bichinho de pelúcia é ilegal, mas tem em todo que é shopping, tem uma dessas máquinas aí. Por quê? Porque essa máquina ela é programada, vem no manual dela, que aquela garrinha só vai segurar algum bichinho de vez em quando, mas na maioria das vezes não vai segurar o bichinho, a pessoa apenas vai deixar um dinheiro ali. Então também é um jogo de azar, porque não depende da tua habilidade em manipular aquela garra, depende da tua sorte de que no momento que você colocou o teu dinheiro, a garra esteja programada para segurar o bicho. Se você entrou no momento que a garra está programada para soltar o bicho, você não vai ganhar nada, só vai deixar teu dinheiro ali. É um jogo que depende da sorte. E um jogo que, dependendo da sorte ou azar, ele continua sendo ilegal no Brasil. Essas máquinas de pegar bichinho, elas funcionam sob o argumento de que depende da habilidade do cidadão. A máquina funcionaria de forma justa. Você tendo a habilidade de conseguir pegar o bicho, você traria ele para o lugar onde ele deve cair ali e ganharia o bicho na tua habilidade de pegar. Aí cabe aos senhores acreditar se este fundamento aí é verdadeiro ou não. Eu não acredito. Eu já vi manuais dessas máquinas em que está escrito ali que o dono da máquina pode programar quantos bichos sairão de acordo com a vontade dele, conforme a máquina for recebendo dinheiro. Então, para mim, é um jogo de azar e aí é uma questão de fiscalização. Se a máquina está realmente funcionando a partir da habilidade das pessoas ou se ela está funcionando como uma máquina de jogo de azar, em que de vez em quando a garra segura e de vez em quando a garra não segura. Então, o nosso país ainda é muito carente dessas ferramentas de fiscalização. Teria que ter uma vontade política de se combater esse tipo de coisa. Talvez essas maquininhas aí são toleradas, porque talvez elas não gerem assim um prejuízo tão grande para a economia. Agora, esses sites de aposta, como jogos do tigrinho, jogo do aviãozinho e qualquer coisa similar a isso, são por demais maléficos à saúde financeira do Brasil. Está indo muito dinheiro para esses sites. Está havendo uma transferência de renda absurda, gigantesca, que vai afetar a nossa economia sem sombra de dúvidas. E nós precisamos urgente que o Congresso se movimente no sentido de, mesmo que legalizando o jogo, traga ferramentas para fiscalização dessa atividade. Inclusive, penso eu, de cadastramento de usuários, para que nós possamos verificar aqueles usuários que estão se deteriorando de forma violenta
e, de alguma forma, ajudá-los nesse momento para que eles não dissipem todo o seu patrimônio. Quero mostrar para os senhores um estudo que está sendo feito lá nos Estados Unidos sobre o impacto dos jogos na saúde financeira da população em que esses jogos estão inseridos. Então, esse aqui é um começo de estudo, né? Está escrito aqui, isso aqui estava em inglês, foi feita a tradução aqui para o português, é um alerta de trabalho em progresso. As consequências financeiras da legalização das apostas esportivas. E aqui, no caso, ainda está falando sobre apostas esportivas. Não essas aí que eu falei que são mais graves ainda. Estudamos como a legalização generalizada das apostas esportivas nos últimos 5 anos impactou a saúde financeira dos consumidores. Os autores aqui é o Brett Hollenbeck e Poet Larsen, e mais o David Proserpio. Foram as pessoas aqui que realizaram esses estudos. Então, o que vai dizer aqui? Nossa principal descoberta é que a saúde financeira geral dos consumidores, isso lá nos Estados Unidos, que é um país rico ainda, né, está se deteriorando modestamente, pois a pontuação de crédito média nos estados que legalizaram as apostas esportivas diminui em aproximadamente 0,3%. O declínio na pontuação de crédito está associado à mudança nos indicadores de dívida excessiva. Encontramos um aumento substancial nas taxas de falência, cobranças de dívidas, empréstimos de consolidação de dívidas e inadimplência em empréstimos de automóveis. Também descobrimos que as instituições financeiras respondem à redução de solvência dos consumidores, restringindo-se ainda mais, né, o acesso ao crédito. Ou seja, as pessoas começam a não pagar os empréstimos, começam a pedir mais empréstimos e as instituições financeiras começam a diminuir o crédito porque estão recebendo menos, a inadimplência está maior. Esses resultados são mais fortes para os estados que permitem apostas esportivas online em comparação com os estados que restringem o acesso a apostas presenciais e são maiores para homens jovens em condados, né, de baixa renda, ou seja, em cidades e estados, em lugares de baixa renda. Então, o que o estudo aqui verificou? Que a aposta online agrava a situação, que a aposta online agrava a situação, que ela é mais danosa nos locais onde as apostas são presenciais e que os principais afetados são quem? Como sempre, os mais pobres. Os mais pobres é que mais se endividam nesse tipo de atividade. Porque talvez, e aí haja um componente psicológico, seja uma forma que eles enxergam de talvez ganhar um dinheiro fácil, um dinheiro que eles não conseguem ganhar com os seus trabalhos normais, com as suas atividades normais. Enxergam nesses jogos como uma possibilidade. E, na verdade, os jogos são uma armadilha que vai atraí-los e vai terminar de acabar com a saúde financeira dessas pessoas. Então, falei aqui brevemente, sem me aprofundar muito, porque não tenho conhecimento relevante sobre esse assunto, apenas estou começando a estudar porque se trata de algo que me parece já estar trazendo impactos financeiros no nosso país e as nossas autoridades precisam começar a pensar a respeito disso. Então, soma-se essas minhas falas ao react que fizemos ao clipe do Nando Moura. Espero que os senhores tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, deem o joinha, deem o like, ativem as notificações e comentem aqui embaixo o que os senhores pensam a respeito. Até breve, até o nosso próximo vídeo.